Olá a todos, meu nome é Guilherme Siqueira, estou aqui representando o Grupo Outliers na nossa apresentação final do projeto de previsão de índice de bolsa de valores do curso de mineração de dados complexos na Unicamp. Antes de entrar na parte mais técnica de modelagem, queria trazer um breve contexto sobre o programa que a gente está inserido, né? O que são índices? Índices são uma carteira teórica formada por um conjunto de ativos que representam o comportamento de um determinado mercado e eles naturalmente estão inseridos dentro de um sistema estocástico ruidoso. Tá? Então, o que isso quer dizer? O preço de fechamento ele não é um número bruto, propriamente dito. Ele, na verdade, ele é um consenso momentâneo de milhões de agentes sobre o futuro da economia como um todo, ou um futuro da economia daquela região que o índice está representando. Por que é importante modelar índice? Tá? O índice ele vai principalmente mitigar o risco de eventos individuais. Por exemplo, uma empresa falir e vai focar muito mais no risco sistêmico do mercado como um todo. Né? Isso é importante, principalmente por uma visão estratégica que isso traz para a gente, que a modelagem de tendência dos índices ela é a base para, por exemplo, estratégias de alocação de ativos de longo prazo, tá? Indo muito além ali da especulação de curtíssimo prazo que acontece muito no mercado financeiro. Qual é o nosso objetivo? Quais são os nossos desafios dentro desse projeto, então? O objetivo principal é projetar o fechamento diário de 14 índices globais. Bolsa de Nova York, Nasdaq, assim por diante. Com horizonte estendido de 2 anos e meio de dado, tá? De janeiro de 19 a junho de 21, sem retreinamento, puramente out of sample. Ou seja, eu vou prever de janeiro de 19 a junho de 21 numa tacada só, sem alimentar meu modelo com os dados reais no meio do caminho. Isso faz com que a gente tenha um foco muito maior na tendência de fechamento desses índices do que necessariamente tentar acertar valores diários de cada índice. Tá? Naturalmente, como a gente está inserido num sistema estocástico e volátil, tentar prever essas nuances diárias é um desafio praticamente impossível. A gente vai focar muito mais na tendência macro da minha série. Quais são os desafios, então? O modelo vai precisar inferir o futuro apenas pela inércia e pelos padrões do passado. A gente não vai estar trabalhando nesse projeto aqui com variáveis exógenas, por exemplo. O período de teste contém uma ruptura estrutural global, que é a pandemia da Covid-19, ali em março de 2020, que vai ser naturalmente um desafio para o modelo. A expectativa é que no período de teste a gente tenha erros maiores, porque tem uma quebra estrutural da série. E o target ele é próximo ao random walk. Então a gente tem alguns desafios que a gente vai precisar trabalhar e alinhar a expectativa ao longo do projeto. Qual é a métrica de avaliação que a gente está trabalhando? Né? Qual é a métrica de sucesso para a gente saber se a gente chegou num resultado ok? É o erro médio absoluto escalado, que é basicamente a razão entre o erro médio absoluto do modelo versus o erro médio absoluto de um modelo naive, que consiste na repetição do último valor, calculado nos dados de treino. Né? Isso é importante porque ele permite para a gente a comparação entre índices por ser normalizado. Então eu posso comparar o erro médio absoluto escalado de um índice em dólar para um índice em yen ou em euro. Qual o desafio aqui? A gente vai estar comparando um erro acumulado de aproximadamente 650 dias do nosso modelo contra a média de erros de um dia. Né? E muitas vezes, dentro de um contexto de volatilidade alta ou num contexto estocástico, a repetição do valor do dia anterior é um bom baseline já é um bom baseline de inferência. Tá? Com isso, a gente acaba tendo uma expectativa já de valores absolutos mais altos, 10, 20, 30, assim por diante. Isso é esperado por conta da propagação de erro de uma janela longa de previsão, mas o MSE vai ser importante aqui como critério de comparação entre os diferentes modelos. Ao longo de qualquer desenvolvimento de projeto de série temporal, a gente vai encontrando alguns problemas típicos. Né? O primeiro problema que a gente encontrou é que a gente tem uma dessincronização dos dados ao longo desses 14 índices. Né? Principalmente que a gente está trabalhando com fuso horário e calendário cultural distinto. Para facilitar a modelagem e até ter uma consistência dos dados como um todo, o que a gente fez foi trabalhar com um calendário mestre, tá? Baseado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, que é como o mercado financeiro funciona. E qualquer momento que a gente encontrava um determinado buraco dentro desses índices, a gente preenchia esses valores via forward fill. Né? Então a gente pegava o valor mais recente para trás e ia preenchendo esses valores para frente. Outro ponto muito importante quando a gente trabalha com série temporal é verificar se a série temporal ela é estacionária ou não estacionária. Tá?
Uma série temporal é estacionária quando a minha média de variância é constante ao longo do tempo. Isso é importante, principalmente para modelos como o Sarima, tá? Que depende de média de variância constante, senão os coeficientes perdem validade estatística com o tempo. E para modelos, por exemplo, como modelos de árvore do machine learning tradicional ali, que não conseguem extrapolar para minha inferência futura valores que estejam fora do meu range de treinamento, né? Então ele nunca vai inferir para cima ou para baixo do que ele conhece de range de dado. Como é que a gente trata isso? Duas etapas principais. Primeiro, a gente estabiliza a variância aplicando o logaritmo natural no meu preço de fechamento. E depois a gente remove a tendência fazendo diferenciação da minha série. Então, em vez de modelar o nível do preço, a gente vai modelar a velocidade de mudança daquela série temporal. Acho interessante falar isso. A diferenciação ela é uma fórmula análoga discreta ali de tirar a primeira e a segunda derivada de uma série temporal. Né? Então a primeira diferença é análogo à primeira derivada, que é a velocidade de mudança, e a segunda diferença é análogo à aceleração daquela série. A nível de metodologia, tem 4 etapas principais. Uma primeira etapa de engenharia de feature, para os 4 modelos que a gente foi testar, que eu vou apresentar mais na frente. Treinamento, período de 2010 a 2016, tá? Com um rollout fixo de validação entre 17 e 18 fazer grid search, com a inferência para o nosso período de teste, né, para avaliação final, ali sem nenhuma interferência nossa, entre 19 e 21. Tá? O primeiro modelo que a gente testou aqui é um baseline naive, que é um modelo que tem como premissa de modelagem assumir que movimentos de curto prazo são simplesmente ruído aleatório, e a única informação confiável de fato é a tendência histórica média. Então ele vai pegar ali a taxa de crescimento média do meu período de treinamento e vai projetar aquilo como uma taxa de crescimento única de linha reta, né? E aqui a gente já tem um primeiro referencial de resultado, que é um MASE de validação de 15.2. Segundo modelo, muito importante, acho que foi o grande vencedor a princípio aqui do nosso projeto, é o próprio Sarima, né? Um modelo autorregressivo. Ele vai ter como premissa de modelagem assumir que o mercado tem uma certa memória, e os preços de fechamento de hoje são uma resposta aos preços de ontem e aos choques recentes. Tá? O ponto forte do Sarima é que ele é excelente para capturar volatilidade e reversão reversão a média no curto prazo, tá? Com MASE de validação de 12.1. Né? Já é um resultado interessante inicialmente para o programa de previsão de longo prazo de índice. Outro modelo que a gente testou aqui e aplicou é o próprio Profit, que é um modelo de decomposição de série temporal, né, modelo aditivo, que vai decompor a série temporal entre tendências, analidade e resíduo, mas pode também ter variável exógena, feriado e tudo mais. Ele vai entender o mercado muito mais como uma curva, para entender o ciclo macroeconômico como um todo daquele índice. E o ponto forte dele é que ele acaba, né, nessa mecânica, ele ignora o ruído diário para focar muito mais numa direção geral da curva como um todo. Tá? Com o MASE de validação 16.8. Quarto modelo que a gente testou aqui, a gente trouxe já, vindo aqui do machine learning tradicional, o XGBoost, né, que vai assumir que o mercado responde a relações não lineares, interações complexas entre variáveis. Né? O ponto forte dele é que ele vai ser robusto contra outliers e capaz de identificar quais features são realmente importantes. Então aqui a gente trabalhou com features de lag de preço, média móvel, desvio padrão móvel como referência desse tipo para o XGBoost. Com MASE de validação de 24.9. O último modelo que a gente testou, já entrando aqui já no mundinho do Deep Learning, uma rede neural recorrente, o GRU, né, que vai assumir que o mercado possui uma memória de longo prazo, né, uma memória seletiva, que diferente de modelos simples, o GRU utiliza portões ali, né, vai a letra G ali de gate, para decidir quais informações do passado devem ser mantidas ou descartadas. Né. O ponto forte dele é que ele consegue aprender as relações complexas e persistentes dos dados, adaptando a magnitude dos movimentos diários. Tá? Com MASE de validação de 22.5. Aqui vendo o resultado final, né, aqui já no período de teste, de 19 a 21, a gente vê que a gente tem o Sarima como grande ganhador, de 41.8, mas como eu adiantei inicialmente, a gente já tem aqui resultados de métrica mais elevados, né, de 41, 45, 78 no Profit. Né. O que isso mostra? O Naive
é um choque de realidade, né? Em mercado de eficiente, a tendência de longo prazo dificilmente é batida, que o Sarima conseguiu, por conta principalmente do ponto forte de reversão de média e tendência local, com o Profit tendo um problema de fato a detectar mudanças bruscas, e o GRU e o XGBoost, por serem modelos autoagressivos, tiveram também mais dificuldades do que o Sarima para conseguir fazer essa previsão de tão longo prazo. Precisaria de fato de uma engenharia de features mais robusta aqui. Conclusão, então, né? É muito difícil, dentro desse contexto, a gente conseguir solucionar esse tipo de propagação de erro, o drift dos modelos, como o GRU e o XGBoost. Os dados diários de horizontes longos acabam induzindo modelos complexos a capturar os padrões espúrios, né? Por conta dessa diarização, essa volatilidade do dado. E os modelos estruturais, como o Profit, eles não reagem bem a quebras estruturais abruptas de tendência, né? Como solução, a gente poderia, por exemplo, ajustar a granularidade para semanal, para que a gente tire um pouco desse ruído do dado diário. E pode trabalhar também aqui com um ensemble de modelos híbridos, né? Linear não linear. Por exemplo, um Sarima com o GRU, por exemplo, para conseguir capturar essa reversão a média de curto prazo com relações não lineares entre as features do meu target, tá? Bom, isso era o que a gente tinha. Acho que foi um projeto bem interessante. Tem desafios bem específicos também de modelagem de série temporal, com previsão de longo prazo de índices, que a gente conseguiu trabalhar com diferentes modelagens. E era isso. Obrigado.